como o Yuri Alberto, que é um ótimo jogador, como ele vê o gol ficar pequenininho em certas situações, né? Ele faz gols mais difíceis e os mais fáceis. A defesa do Carlos Miguel é excelente, sem dúvida alguma. Mas é gol perdido, né, gente? Quando o jogador antecipa, toca a bola e ele não chuta, ele não toca a bola em nenhum momento. Ele só pega o... Todo mundo aqui achou pênalti? Pra mim foi pênalti. Nessa imagem a gente vai ver que ele cai com dor, ó. Então é sinal que ele bateu, ó. Ele tá girando lá no chão, lá, o Gabriel. Dois jogadores, isso serviu para amenizar um pouco a situação do Alan. Né, porque o Alan ficou queimadaço, mas agora o jogador que o Corinthians se recusou a vender, né, que é uma promessa do clube, tem uma atitude parecida, né, que gera a mesma consequência, que é a expulsão, deixando o time na mão. Avaliar o seguinte, quem toca na bola, né? Porque a ação e a imagem é muito clara, quem antecipa e vai dar um toque na bola é o Sousa, né? Sousa, e o Gabriel Paulista, de maneira imprudente, está tentando chutar a bola. Esse jogo vai ser lembrado pelos corintianos daqui a alguns anos. Já tá sendo, claro. Vai ser lembrado. Lógico que vai. Até porque tem agenda positiva pra caramba, né? Isso aí já entrou na agenda positiva, né? Vai ter camiseta, vai ter caneca, vai ter faixa, né? Não perdemos com 9, alguma coisa assim. Vão criar um negócio desse aí pra vender a agenda positiva. Salve, nação! Rapaziada, o Mauro César Pereira fez uma excelente análise sobre o jogo entre Corinthians e Palmeiras, pessoal, aonde ficou 0 a 0 em Itaquera. Principalmente, pessoal, Mauro César Pereira detonou os jogadores do Corinthians. O André por ter segurado a genitária e o Mateuzinho por ter agredido um jogador do Palmeiras, pessoal. Rapaziada, antes de nós ver a análise do Mauro César Pereira, deixa aquele like para fortalecer o canal, certo? Se inscreva no canal, assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, pessoal, eu vou ficar muito agradecido. Fica do lado dos comentários e é de graça, pessoal. Meu, dá uma atenção na análise do Mauro César Pereira sobre o jogo entre Palmeiras e Corinthians. O jogo foi ruim, como eu falei no começo. Eu acho que essa atmosfera agressiva, ela está nesse contexto da torcida única, da intolerância com relação ao time rival. Como os jogadores rivais obrigatoriamente têm que ir ao jogo, senão não tem jogo, então ficam eles ali. E aí tem essa coisa, como eu falei, exército de seguranças, se vê a saída dos jogadores é aquela coisa agressiva. Agora, vamos lá, não dá para dois jogadores do Corinthians. Já vimos o Edmundo fazer o gesto obsceno para a torcida do Vasco num jogo no Maracanã. Quando ele era do Flamengo, a torcida do Vasco, na volta para o segundo tempo, começou, foi em 95 isso, né? Já tem aí mais de 30 anos. Começou a cantar a musiquinha para ele e tal, né? Que ele estava no Flamengo. Ele foi lá e fez o gesto, no centro do campo. Se virou e fez o gesto de forma assintosa, mas o jogo não estava em andamento, ia recomeçar o segundo tempo, não deu em nada, não tinha VAR, né, para o árbitro poder consultar, então ele não foi punido. Nem sei se seria punido naquela época, sinceramente, tem tanto tempo, talvez aquilo fosse entendido como uma mera provocação e uma resposta à provocação. Mas já teve técnico fazendo isso, né, ajeitando as calças, já teve de tudo aí. Agora, 2 vezes seguidas, jogador do mesmo time, jogadores do mesmo time, realmente... O André tentou, acho que, dar um migué ali, né, acho que ele fez o movimento, depois ele tentou dar uma disfarçada, como se estivesse ajeitando o short, né? Para usar uma expressão já conhecida. Mas, convenhamos, né? Não dá, é muito destempero, é muita falta de noção. O Mateuzinho é isso aí mesmo, um jogador muito instável, né? Colocou o Corinthians numa situação ainda pior. Mas, assim, me chama a atenção como o Yuri Alberto, que é um ótimo jogador, como ele vê o gol ficar pequenininho em certas situações, né? Ele faz gols mais difíceis e os mais fáceis. A defesa do Carlos Miguel é excelente, sem dúvida alguma. Mas é gol perdido, né, gente? Pô, é gol perdido, né? A falha ali do Felipe Anderson, ele fica com a bola, ele corre metade do campo, dá tempo de pensar, vou cortar para a esquerda, para a direita, vou chutar por cima, vou cavar. O cara teve tempo de pensar em como definir a jogada e acaba chutando de uma maneira que permite ao goleiro fazer uma ótima defesa, né? Se sai o gol ali, convenhamos, né? Eu me lembro até de um jogo que o Racing ganhou do Independente, perdeu semana retrasada, passada, também com 1 a 0 com 9 em campo. Aí nessa hora eu até lembrei desse jogo, falei, caramba, mais um pouco faz 1 a 0, aí o Corinthians se fecha, talvez tivesse vencido o jogo. Mas acho que, assim, de novo a gente volta àquela história do Palmeiras e a relação entre investimento, o nível dos jogadores e futebol apresentado, né? O Palmeiras não teve nem assim a tranquilidade necessária para se impor com um homem a mais desde o primeiro tempo e 2 homens a mais, por mais ou menos metade, né, contando os acréscimos do segundo tempo. É muito tempo, são muitos minutos com um homem a mais. Acho que dava para fazer melhor. Acho que aí vira um jogo meio de muita ansiedade para tentar resolver e acaba não conseguindo.
Claro que olhando para a tabela, não foi ruim, mas nas circunstâncias foi péssimo. Para o Palmeiras e para o Corinthians foi legal. Pô, não perdeu, com 9 homens, esse jogo vai ser lembrado pelos corintianos daqui a alguns anos. Já está sendo. Claro. Vai ser lembrado, lógico que vai, até porque tem agenda positiva pra caramba. Né? Isso aí já entrou na agenda positiva, né? Vai ter camiseta, vai ter caneca, vai ter faixa, né? Não perdemos com 9, alguma coisa assim. Vão criar um negócio desse aí para vender a agenda positiva. Agora a situação na tabela não é boa e eu acho que aí o Diniz, aí os caras lá, Marcelo Paz, o pessoal do Corinthians tem que rever isso, né? Que 2 jogadores, isso serviu para amenizar um pouco a situação do Alan, né? Porque o Alan ficou queimadaço, mas agora o jogador que o Corinthians se recusou a vender, né, que é uma promessa do clube, tem uma atitude parecida, né, que gera a mesma consequência, que é a expulsão, deixando o time na mão. O que acontece? Por que isso, né? Por que esse descontrole? Não dá para dizer que é fato isolado, né? Porque depois que acontece 2 vezes, pelo amor de Deus, o negócio é bem bizarro. Agora, o nível do jogo muito ruim, acho que por conta disso tudo. A preocupação passa a ser, às vezes, menos jogar bola e muito mais essa coisa, como essa questão da grenalização é realmente uma boa referência. Boa. Com uma diferença, no Grenal tem torcida visitante, embora também lá tenham colocado cada vez mais dificuldades. Dessa vez, os torcedores do Grêmio, para chegar ao Beira-Rio, tinham que chegar em bloco, o cara não podia chegar sozinho, chegar no carro dele, não tem que chegar todo mundo junto e tal, ou seja, cada... Uma legião romana. Eu vi até alguns colegas lá do Sul já até falando, pô, daqui a pouco vamos ter torcida única aqui também, porque vão criando uma situação em que você desestimula o cara ao jogo. Não, você tem que vir junto com todo mundo, tem que vir a tropa inteira, não sei o quê, quando deveria ser o contrário, criar uma situação para que o cara possa pegar e ir pro jogo, cara. Sabe, essa é uma questão que vai além do futebol. É uma questão assim, de direito de ir e vir, ambiente entre as pessoas. Teve uma outra cena ridícula no Grenal. Eu entendo o seguinte, Tirone, isso é minha postura, meus tempos de arquibancada. Eu fico... Poderia ter feito pênalti. Que coisa, hein? Como disse o Sobis, ele tentou bastante. Foi pênalti. Vocês acharam pênalti isso aí mesmo? Eu achei pênalti. Você achou pênalti, Sobis? Eu achei porque o Gabriel entrega. Olha, tem uma imagem que o Gabriel cai com dor. Tipo, é sinal que bateu. Porque na verdade... Eu também achei pênalti. Nesse tipo de jogada, o VAR deve avaliar o seguinte, quem toca na bola, então né? Eu. Porque a ação, e a imagem é muito clara, quem antecipa e vai dar um toque na bola é o Sousa, né? Sousa. E o Gabriel Paulista, de maneira imprudente, está tentando chutar a bola. Inclusive, no meio de semana, o Palmeiras teve um pênalti. E olha aí, o Palmeiras sofreu um pênalti. Exatamente assim com a participação do VAR na Libertadores. O pênalti cometido pelo Maurício. Na minha interpretação, vai chutar a bola, o adversário é mais rápido. Então, ele tá chutando a bola, tá de costas. O outro vem por trás, coloca a perna na frente. Isso é pênalti? Sim, porque a regra não fala da questão da intenção. Obviamente, ele está tentando chegar para chutar a bola, mas aí entra a imprudência, porque não perceber a falta de atenção, de precaução, quando o jogador antecipa, toca a bola, e ele não chuta, ele não toca a bola em nenhum momento, ele só pega todo mundo aqui achou pênalti? Pra mim foi pênalti. Nessa imagem a gente vai ver que ele cai com dor, ó. Então é sinal que ele bateu, ó. Ele tá girando lá no chão, lá, o Gabriel. As duas, o Paulo vai participar, ele vai, enfim, dar a opinião dele em relação às expulsões. Eu acho que é algo que eu não vou nem colocar isso na conta dos treinadores, no caso. Eu já estou colocando todo mundo generalizando, né? Porque no clássico, normalmente, o ânimo fica à flor da pele. Eu acho que nesse tipo de clássico, os jogadores precisam ter um pouquinho mais de controle. Porque se você pegar as duas expulsões, principalmente a segunda, tem uma agressão do Mateuzinho. E é claro a agressão do Mateuzinho. Tem o Gabriel Paulista envolvido ali no lance, que poderia ter recebido o cartão amarelo, mas o Mateuzinho tem a agressão. Aí você vai falar, não, mas o Flaco Lopes segurou a perna dele, incentivou até essa agressão, não tem desculpa. O Flaco Lopes fez ali o que tinha que fazer para matar a jogada, para não deixar a jogada seguir, e aí o Mateuzinho dá um soco no rosto do Flaco Lopes, e a expulsão ela foi muito justa, né? Tanto é que ao VAR ele tira o amarelo e já vem logo com o vermelho. Mas nesse tipo de jogo, jogando em casa, e o Corinthians perdeu força nos últimos jogos em casa, que eu acho que é um dos problemas ou soluções que o Diniz tem que ter, é resgatar... O Rivaldo teve o pior aproveitamento como treinador da história. É resgatar a força do Corinthians em casa. O Corinthians sempre foi forte em casa. E nos últimos tempos o Corinthians perdeu essa força. Dentro de campo, tá? Porque o torcedor continua presente, o torcedor continua incentivando, mas dentro de campo o Corinthians perdeu essa força. Pessoal, e não parou por aí não. A mídia tá detonando o jogo entre Palmeiras e Corinthians.
Que jogo patético. Tem se sentido representado por este elenco nos últimos anos. Agora, isso não quer dizer que eles têm que entrar exatamente acima do tom. Acho que ali houve uma confusão. Uma coisa é o Corinthians entrar e contra o Palmeiras são jogos em que esse elenco do Corinthians geralmente joga melhor, entra de maneira mais competitiva, diminui diferença técnica, diminui a diferença brutal, tipo daqui até a Lua, onde estava lá o foguete, de trabalho, de estrutura, tudo mais. Mas daí a você cruzar a linha e entrar no tom que o Corinthians entrou, é perigoso e aconteceu hoje. Essa coisa assim, é comum, né, mais do que deveria ser em Corinthians e Palmeiras, mas não deveria... E às vezes até do outro lado, a gente lembra do lance do Aníbal sendo expulso, exatamente pela mesma lógica, né? A torcida pedindo, tem que bater, usando as frases do Filipão e tudo mais. E aí ele, de fato, ele bateu. Então, assim, essa coisa de passar da linha, eu acho que, na verdade, os técnicos, e não estou dizendo nem que o Diniz tenha feito isso, acredito que não, mas eu acho que esse é o tipo de jogo que você não precisa pilhar jogador. Um derby, um clássico entre Corinthians e Palmeiras, você não precisa se preocupar com pilhar jogador. A orientação, a linha de trabalho, a preocupação do treinador, ela tem que ser muito mais tática do ponto de vista de que jogo jogar e às vezes até de segurar um pouco essa lógica insana que a gente acha que tem que prevalecer no futebol brasileiro, quando você tem o rival, o arquirrival pela frente, porque isso às vezes atrapalha o jogo. E mais do que atrapalhar o jogo, quer dizer, mais não, mas acho que atrapalhar o jogo é quase todo o grande jogo, é quase todo o grande clássico. Mas para o torcedor também, para quem está torcendo para um time, atrapalha o time, o que é mais grave, quer dizer, o que é pior. E obviamente foi o que fizeram hoje o André e o Mateuzinho. Lance de pênalti reclamado pelo time do Palmeiras. Vamos ver aí, ó. É o Alan, né? Aquela jogada que a gente viu incrível do Alan. E aí... vem o Gabriel Paulista, que aliás está numa fase bem ruim o Gabriel Paulista. Também brigou bastante. Estava doidão. Estava em todas as brigas, independentemente de ser toda a briga no campo também, né? Estava pilhadíssimo. E é isso aí, é pênalti, meus amigos? Eu não tenho certeza, ficamos eu e o Zupac ali na redação, revendo uns 35... Vocês viram mais? 35 coisas ali, 35 lances, só que não tem uma câmera mais próxima, além dessa nota, não tem uma câmera que me dê clareza sobre o toque. Eu acho que o jogador do Palmeiras toca antes na bola, eu acho que o jogador do Palmeiras toca antes na bola, só que eu não tenho clareza também. O Marcelo também estava com a gente, Rafael, que houve esse chute ali para derrubá-lo. Não acho também que ele simulou, até pela alavanca que tá, mas eu não consigo ter certeza. Eu acho que sim, mas eu não consigo afirmar. Eu acho que tem o há um toque sutil, no mínimo sutil, do Gabriel. Há uma imprudência do Gabriel Paulista. Sim, acho que ele correu. Acho que é um lance difícil, não é um lance claro. Também não. Mas pela queda do Sousa, a impressão que dá é que o Gabriel enche a panturrilha dele, chegando atrasado, até de maneira involuntária. O Gabriel queria pegar a bola. Mas o toque não foi forte. Então não sei se foi o toque do Gabriel que impediu o Sousa de se manter de pé. É um lance difícil, cara. Sinceramente, cara, então, não tive clareza do lance, não. Também não tive clareza do lance, mas aí tem um ponto que é o seguinte pra mim. O Gabriel Paulista, ele não viu o Sousa. Geralmente, esse tipo de bola, quando vai pingando, o zagueiro enche o pé pra zerar a bola. Então, ele não viu. Se o Sousa conseguiu dar um toquinho na bola que seja na frente do Gabriel Paulista, o Gabriel Paulista pegou o Sousa. Então, pra mim, seria penalidade, entendeu? E a queda... quer dizer, mas é que eu não tenho clareza pra virar e falar, foi um absurdo. Não teve câmera que mostrasse... Claro, não teve câmera que mostrasse com clareza o lance. Mas a queda, de fato, é ali pra chamar... A queda não é simulação do Sousa. Exato, é isso que eu ia falar. Essa queda não dá pra ser simulada, porque se não tá acontecendo, mas ele não tá com o olho nas costas. Não tem nem tempo de reação, gente. Pra ver, exatamente. Então, assim, a impressão que dá é que um toquinho, a queda dele se dá porque ele é chutado na panturrilha. Um toquinho na bola e o toque do Gabriel Paulista nele, pronto. É isso aí, rapaziada. Eu quero saber a sua opinião, mano, sobre o jogo. Papo reto. Até que gostei do jogo. O Corinthians jogou mais do que o Palmeiras, mano. O Corinthians amassou o time do Palmeiras. Essa é a verdade, rapaziada. Porém, mano, no final do jogo teve muita briga, né? Teve caso de racismo. Teve... Pelo amor de Deus, mano. Pô, mano, 2026 nós tá com essa mente, que mente apagada, né, rapaziada? Principalmente o time do Corinthians, mano. Não é o time do povo? Ó, eu sou corintiano, meu Corinthians não fala que é o time do povo, mano. E fazer umas pataquadas dessa, mano. E o Mauro César ali tá certo, mano. Como que pode, né, mano, em São Paulo ter só uma torcida única? Por exemplo, não pode ter duas torcidas senão vai brigar. Tá bom. Quando os corintianos trabalham com São Paulino, ou com
ou com o palmeirense, eles brigam? Ou eles trabalham legal? Eles trabalham normal? Tá ligado? E vice-versa. Quando um palmeirense tem um chefe corintiano, ele vai trabalhar pra esse chefe? Ou não vai trabalhar porque é corintiano? Papo reto, isso daí é besteira, mano. Isso daí é besteira, mano. E... mano, essa inflamação foi muito por causa da torcida também, né? Os Gaviões lá foi cobrar os jogadores e inflamaram, né, mano? Falaram que ameaçaram os jogadores. A verdade é essa, ameaçaram. Esse é o português claro, ameaçaram os jogadores do Corinthians, mano. E os caras entrou na pilha, entrou pilhado, mano. Se for pra jogar assim, parça, papo reto, mano. Nem joga, mano. Eu nem gosto de jogar assim, mano. Pô. O time não é o time do povo, pô. O time da democracia, mano. Não, mano, não pode ser assim. Principalmente o Corinthians, mano. Mas a gestão também, rapaziada, vem muito também por causa da gestão, né? Não tem um presidente, mano. Não tem alguém do Corinthians, tá ligado? Que seja sério, mano. Os caras roubando o Corinthians, fatiando o time do Corinthians e fica essa bagunça mesmo, tá ligado? Tem que ter tipo um presidente igual do Flamengo, mano. Ou do Palmeiras, tá ligado? Aí sim. Aí o Corinthians, mano, só decolar. Mas, de verdade, eu não compactuo com essa putaria não, mano. Essa briga. Os caras xingaram o goleiro lá, mano, do Palmeiras. Pelo amor de Deus, mano. Que palhaçada, rapaziada. Mas é isso, deixa seu like, se inscreva no canal, certo? Tamo junto. E é nóis, pessoal. Esse é só o começo.